São os últimos assuntos, tá? Eu tenho anotado aqui. A DIT, tá? A DIT e as revoluções industriais, tá bom? A DIT e as revoluções industriais. E o papel do comércio mundial. Tá? Vão cair esses 2 capítulos. Tá bom? Geralmente eu trabalho 2 capítulos em uma prova. Aí o assunto da próxima semana, tá? Eu vou ver se eu coloco ou não ainda, tá? Porque agora que eu coloquei ele no mapa, tá? Mas geralmente eu costumo trabalhar esses 2 capítulos por prova. Então vai ser a DIT, as revoluções industriais, e o papel do comércio mundial, tá bom? Vocês já estão cientes da data, né? Vocês já foram avisados. Vem a próxima semana, já é na outra, tá bom? Professora, as provas vão começar no dia do meu aniversário. Ah, é? Olha que belo presente. Um presente. No dia do meu, eu vou tomar minha vacina. Bom, então, gente, o assunto, tá, dessa semana ainda continua sendo o papel do comércio mundial, tá? Quem não estava aqui na aula passada, eu expliquei esse assunto, tá? Outra vez aqui na live. E eu já coloquei o link, tá, desse plantão, coloquei lá no grupo e também tá lá no YouTube, tá? No meu canal. Só vocês entrarem lá e assistirem, tá? Agora eu vou colocar aqui para vocês, tá? Para vocês poderem interagirem, tá? O formulário, tá? Para vocês darem uma olhadinha, tá bom? O que tem lá. Esse formulário eu vou usar como nota para a V2, tá bom? Vou aqui colocar e vou dar uma explanadinha também sobre... que foi bem corrido naquele dia sobre os blocos econômicos, tá? Vou colocar a apresentação para vocês. Hoje só temos 61 alunos na live. Até o primeiro ano já está nos deixando. Pior no começo era a luta para entrar na sala, né, professora? Era porque a gente enviava os links na mesma hora para o tutor, até que o tutor passasse para a turma de vocês. Vocês estão olhando? Sim. O material? Eu vou pular algumas coisas, tá? Nesse começo eu vou pular, eu vou chamar mais a atenção de vocês lá na parte de blocos econômicos. Então, o papel do comércio mundial. Aí eu falei sobre a globalização, os fluxos comerciais, né, que é a integração dos países, tá bom? Então, todo país, ele está inserido na globalização, tá bom? Só que nem todos, tá, tem a mesma, como é que eu posso falar aqui? Nem todos têm as mesmas oportunidades, tá? Devido às suas condições, tá bom? Então, sempre os países de maior poder aquisitivo, tá? Eles vão estar mais inseridos nessa globalização. Eu falei também sobre a globalização e o comércio mundial. Como é que se dá essa globalização? Tá? A globalização está intrinsecamente ligada, relacionada ao desenvolvimento e à expansão generalizada das tecnologias de informação e de comunicação, que possibilitaram a descentralização das empresas. Então, essa descentralização das empresas, tá? É justamente lá aquelas empresas que saem dos seus países de origem, tá? E vão para outros países, tá? A fim de menor custo de produção. Um exemplo são as empresas transnacionais, multinacionais, tá? Coloquei aqui algumas empresas conhecidas mundialmente, coloquei aqui a imagem, tá, dos continentes. Então, a maioria das empresas que nós conhecemos, tá, elas estão em todo o mundo. Por exemplo, uma famosa que eu citei para vocês, tá, é a Coca-Cola. Qualquer lugar do mundo você vai tomar um refrigerante da Coca-Cola. Até aqueles, tá, que é conhecido mais do seu estado, do seu lugar.
tá? Então, a Coca-Cola comprou a empresa, ou fundiu-se, a empresa fundiu-se a Coca-Cola, e você toma um produto, tá? Que é da sua terra, do seu lugar, mas que pertence à Coca-Cola, tá? Que é o caso, tá? Do nosso Guaraná Jesus aqui no Maranhão, tá? Então, nós temos, são chamadas empresas multinacionais, tá? Ou transnacionais. Quando a gente fala assim, multi, ou trans, tá? É que elas transcendem seus lugares de origem, tá? Geralmente, essas empresas, suas estatais, tá? Estão nos países ricos, tá? Os países europeus, tá? Por exemplo. Tá? E depois elas se expandem para os outros continentes. Falei da globalização financeira, tá? É uma das principais características da globalização contemporânea, está relacionada ao extraordinário fluxo de capitais que circulam livremente. Tá? Esses fluxos de capitais, tá? Coloquei aqui circulam livremente, como está lá no livro de vocês, é porque essa circulação ela não tem muito um controle, tá? Então, com a ajuda das redes sociais, tá? Das tecnologias, esse fluxo é diário, tá? E não tem fronteiras, tá? Os países, eles comercializam-se, os países, eles colocam, por exemplo, os donos de empresas, as empresas, elas podem investir esse capital em qualquer lugar do mundo, tá? Baseado nos seus interesses, tá? De acordo com os seus interesses. Então, é uma livre circulação. Por outro lado, essa globalização financeira, que integra os mercados de capitais, tem sua contrapartida, tá? O capitalismo, tá, em si, tá, nós temos exemplos de crise, tá? Uma dessas crises foi a crise de 1929, tá? Os Estados Unidos, como ele não se envolveu diretamente nas grandes guerras, tá? A Primeira Guerra, por exemplo. Então, a participação dos Estados Unidos, tá? Por exemplo, foi o de fornecer, tá? Fornecer armamento para a guerra, mas ele não se envolveu diretamente. Então, com os países que se envolveram diretamente na Grande Guerra, que foi a Primeira Guerra Mundial, tá? Pegando aqui, levando um pouco mais para o lado da história, tá? Os países ficaram sucateados, tá? Ficaram mesmo com problemas, tá? Inclusive na sua economia. Então, os Estados Unidos começou a produzir, tá? Em larga escala, tá bom? Só que não tinha, tá? Como escoar essa produção, tá? Por exemplo, não tinha mercado consumidor para essa superprodução. Então, houve a queda, tá? Da Bolsa de Valores de Nova York, tá? Então, essa quebra da Bolsa de Valores de Nova York, lá, nos Estados Unidos, tá? Afetou o mundo inteiro. Então, nós vamos chamar da crise de 1929, tá? Que foi justamente ocasionado por essa superprodução. Então, aqui é uma dessas crises, tá? Que o capitalismo, ele já passou, tá? Então, nós vamos chamar de problemas econômicos e financeiros, é um dos países centrais do sistema afeta economias a eles relacionados. Foi o que aconteceu. Então, o país central do capitalismo é os Estados Unidos. Então, lá em 1929, quando houve a queda da Bolsa de Valores, tá, lá de Nova York, e a maioria das empresas perderam suas ações com a superprodução, sem ter o mercado consumidor para comprar essa mercadoria, então os Estados Unidos entrou em crise e todos os países capitalistas também entraram em crise naquela época, tá? Então, foi um efeito dominó. Os Estados Unidos quebrou, então todos os outros países relacionados, tá, aos Estados Unidos, capitalistas, também quebraram. Então, nós vamos chamar da crise de 1929, tá? Vocês vão escutar tanto falar da crise de 1929 em geografia quanto em história, tá bom?
A globalização de serviços, tá? Os serviços, a maioria são globais. Agora, com a pandemia, tá? Esses serviços aumentaram, tá? Tanto é que eu estou dando aula para vocês aqui da minha casa, tá? Com o uso da internet e de uma ferramenta, tá? Que é o Meet, tá? Então, isso possibilita você ter contato, tá? Com pessoas à distância, tá? Inclusive, tá? Comercializar. Você pode ter uma empresa, por exemplo, só online, tá? Você não vai gastar alugando ou na construção de um espaço físico, tá? Você cria uma empresa online, tá? Arruma lá o seu site e tal, no seu Instagram, ou até mesmo através do WhatsApp. Por exemplo, uma loja de roupas, tá? Então, eu não preciso ter uma loja física da minha casa, tá? Ou o meu fornecedor. Eu vou mostrar as fotos para os clientes vão escolher. Tá? Eu tenho a opção de enviar através do correio a compra daquele produto. Tá? Então, é um serviço prestado à distância. Então, a globalização de serviços é isso. Tá? Se deu a partir das últimas décadas do século XX, expandiram-se diferentes tipos de serviços que, tal como as mercadorias, citei o exemplo agora, tá? De roupas, circulam em fluxos pelo mundo, tá? Então, isso é graças à globalização, tá? A expansão desse mercado, tá? E as facilidades, tá? Com o uso das tecnologias. O comércio internacional e o fluxo de mercadorias, coloquei aqui uma imagem, tá? Então, é feito através desses transportes, tá? Principalmente, tá? Em navios, tá? Via marítima, tá bom? Então, professora, por que, por exemplo, a carga do Brasil, tá? Por exemplo, tudo que o Brasil produz não é transportado, por exemplo, no avião, é no navio, tá? Vocês já se fizeram essa pergunta? E é transportado principalmente, tá? Através dos caminhões. Os caminhoneiros, eles são muito importantes, tá? Para a economia de um país. Nós tivemos um problema quando teve a greve dos caminhoneiros, tá? A gente teve algumas cidades que ficaram até sem comida, tá? Então, eles são muito importantes para fazer o fluxo dessas mercadorias, levar as mercadorias de um estado para outro, principalmente no Brasil, tá? Que é um país gigantesco, grande, em extensão territorial, quilômetro quadrado. Então, os caminhoneiros é que fazem todos esses transportes, inclusive o que é transportado aqui nos navios. Eles que são responsáveis, por exemplo, a levar toda a mercadoria de soja daqui do sul do Maranhão lá para o porto do Itaqui. E de lá eles ficam aguardando, tá? Até embarcar essa produção para ir para outros países, tá? Então, é um fluxo, tá? Respondendo aqui essa pergunta, por que seria mais caro você fazer todo um transporte de mercadorias de um país através dos aviões, tá? O combustível é mais caro, tá? E a logística ia ser, tá, mais trabalhosa. Então, por isso que é feito mais através dos navios, tá? O Brasil, ele é bem, tá, na questão de fazer esse transporte em navios, porque nós temos os portos, tá? Um porto só é possível ser colocado no lugar onde tem as águas bem profundas, tá? Então, nós temos algumas localidades, algumas regiões do Brasil que é possível ter portos, tá? Nós temos o nosso aqui no Maranhão, tá bom? Que é o Porto do Itaqui. Então, por exemplo, leva toda a soja, tá? Para outros países, como leva o minério de ferro, por exemplo. Então, nós chamamos do comércio internacional e os fluxos de mercadorias, tá? No século XX, início do século XXI, tá? Surgiu o quê? O neoliberalismo, tá? O neoliberalismo é a teoria econômica desenvolvida nos anos de 1970, que defende a liberdade de mercado e a redução do papel do Estado na sociedade e na economia. Isso quer dizer que com o neoliberalismo, tá, as empresas, tá, os empresários, eles começaram a comercializar mais livremente, já não tinha tanto envolvimento, tá, por exemplo, do Estado na economia. Então, é o livre comércio. Neoliberalismo, tá, significa livre comércio. Eu estou livre
para comercializar os meus produtos, tá? Comercializar tanto internamente quanto externamente em outros países, tá? Então, é uma doutrina, tá? Esse neoliberalismo. Vocês vão ouvir falar tanto sobre o neoliberalismo, por exemplo, aqui em geografia, também lá na história, também lá na sociologia, tá? Então, essa doutrina foi gradativamente abrindo as fronteiras e reduzindo o protecionismo. Quando o Estado, ele se envolve, tá? Nessa comercialização, tá? Nós chamamos de protecionismo. A partir do momento que veio o neoliberalismo, que foi a livre comercialização, tá? Desses produtos, o livre comércio, tá? Então, nós costumamos dizer que abriram as fronteiras para essa comercialização. Então, foi lá no final do século XX, início do século XXI, tá bom? Que houve, tá? Um expressivo crescimento do comércio mundial, que pode ser explicado, entre outros fatores, pelas novas relações estabelecidas entre os estados e o mercado, a partir da adoção do neoliberalismo. Essa análise de fluxo popular, os movimentos anti-globalização, tá? Nós temos movimentos anti-globalização, tá? Há algumas ONGs, tá? Alguns estudiosos que vão dizer que essa globalização, ela não inclui todos os países. Um desses autores é o Milton Santos, tá? Ele foi um autor que trabalhou muito essa questão voltada para a globalização, tá? A partir da década de 1990, nas discussões realizadas sobre o processo de globalização e uma expansão pelo mundo, foram aumentados os prós e os contras desse processo. Os países mais pobres, por exemplo, de alguns continentes, a exemplo do continente africano, eles não, tá, são muito beneficiados por essa globalização, tá? Devido à sua formação, devido à sua exploração, tá? O continente africano, por exemplo, ele foi explorado pelas grandes economias, tá? Tanto que quando a gente vai falar, quando eu for falar, se Deus quiser, tá? Ainda vou estar com vocês, tá? Quando vocês chegarem ao terceiro ano, quando eu for falar das grandes guerras, tá? Vocês vão ver essa partilha da África entre os países, entre os impérios, tá? Daquela época. Bom, então, nós vamos chamar os movimentos anti-globalização. Aqui coloquei para vocês uma imagem que foi a passeata durante o Fórum Social Mundial. Então, as atividades ilegais, tá? E globalização. Nós temos algumas atividades ilegais, tá? Que essa globalização, esse fluxo, tá? Neoliberal, tá? Ele contribui para essas atividades ilegais. Exemplo, tráfico de drogas, de armas, do contrabando, da exploração, da prostituição, por exemplo, e dos crimes financeiros, corrupção, fraudes fiscais. Tá? Então, essas atividades, elas geram rendas, tá? Que não são declaradas ao Estado, tá? Explicado porque é uma atividade ilegal, tá? Então, para tornar esse dinheiro legal, tem a chamada lavagem de dinheiro, tá? Que é lavar esse dinheiro, investir esse dinheiro, tá? Nos países fiscais e retornar para o dono, tá? Através de lucro, ou vão investir, ou criam uma empresa para investir esse dinheiro, tá? Então, nós vamos chamar de lavagem de dinheiro, tá? O dinheiro oriundo dessas atividades ilegais. É tornar esse dinheiro limpo, tá? De acordo com a legislação. Já os fluxos comerciais das drogas, tá? A partir do século XX, a produção e a comercialização de drogas, como o narcotráfico, tá? Passaram a representar grave problema para a segurança de muitos estados. Hoje, essas atividades também se globalizou e é uma das maiores indústrias criminosas do planeta, tá? Então, os fluxos comerciais das drogas é um problema para todo mundo. Agora chegou na parte que eu queria enfatizar com vocês, tá? Os grandes blocos comerciais, tá? Os blocos comerciais, tá? São aquele conjunto, por exemplo, de países, tá? Que vão formar um bloco econômico, tá? Mundial. Por exemplo, aqui na América Latina,
Qual é o bloco econômico que nós vamos observar e que o Brasil faz parte? O Mercosul. O Mercosul é um bloco econômico aqui da América Latina. Então, esse bloco, tá? Esses países, eles vão comercializar entre si, tá? De acordo com as normas determinadas, tá? Nesse bloco econômico, tá? Por exemplo, qual é um dos acordos firmados do Mercosul? Zona de livre comércio, tá? Então, aqui no Mercosul, nós temos uma zona de livre comércio. Por exemplo, os habitantes desses países, eles podem circular livremente aqui na América Latina, tá? Aqui nos países que fazem parte do Mercosul. Por exemplo, eu sou brasileira, eu posso viajar, deixa eu ver aqui, lá para a Argentina, tá? Ou aqui, ó, para o Chile, tá bom? Eu necessariamente não preciso ter um passaporte. Um dos acordos é que só com a minha carteira de identidade, meu RG, eu posso viajar para o Chile. Tá? Eu não vou ser impedida de entrar no país, tá bom? Então, são um dos exemplos, tá, de acordos que tem, tá, é um tipo de bloco econômico, tá? Por exemplo. Então, nós vamos chamar de grandes blocos comerciais. Aqui nessa imagem, nesses mapas, eu citei inúmeros, tá? Nós vamos ter o NAFTA, tá? Nós vamos ter a CEIA, tá? Então, União Europeia, tá? Então, nós temos N blocos econômicos. Professora, por que os países eles se unem em blocos econômicos? Para conseguir comercializar, tá? Para organizar a sua comercialização. O fluxo de pessoas, por exemplo, tá? Então, nós vamos ter o NAFTA, tá? A CEIA aqui, ó. Então, no planeta, tá? Os países, a maioria dos países estão organizados em bloco econômico, tá? Um bloco econômico bastante conhecido, que a gente vê falar muito, é da União Europeia, tá? É um dos mais antigos. Então, o que vai dizer lá os países que fazem parte da União Europeia? Tá? Então, vai ser justamente para comercializar, vai tratar da circulação de pessoas, tá? Então, para isso que serve um bloco econômico, tá? Porque, às vezes, quando a gente está lá no livro e vê, assim, grandes blocos comerciais, às vezes a gente faz uma leitura, tá? A gente não entende muito bem o que é um bloco, tá? Econômico, um bloco comercial, tá? O nome está dizendo comercial, que é para comercializar mercadorias entre os países. Tá? Nesse contexto econômico, os processos de integração supranacional formaram diferentes arranjos, tal, composições. Assim, é possível encontrar 4 modelos de blocos econômicos, tá? Esses aqui são, tá, alguns blocos, tá? Eu acho que aqui tem a todos aqui, tá? Não vi aqui União Europeia, deve ter cortado aqui na imagem, tá? Então, aqui nós temos os blocos econômicos, representados aqui com as siglas, tá? Então, o que vai dizer nesses blocos econômicos, em alguns, ou na maioria? Vai ter uma zona de livre comércio, em que há redução ou eliminação das tarifas alfandegárias, tá? Entre os países membros, tá? Por exemplo, eu sou uma empresária, eu sou uma pessoa, viajei por um país desse, fiz algumas compras, tá? Quando eu chego lá no aeroporto, tá? Do meu país, tudo que eu trouxe que foi permitido, por exemplo, eu não vou precisar pagar uma tarifa, tá? Para entrar com essa mercadoria no país, tá? Então, foi isento essa tarifa. Então, porque eu sou residente, eu sou de origem de um dos países que fazem parte desse bloco econômico, tá? De um dos países que são membros. A União Aduaneira, em que um grupo de países elimina as tarifas alfandegárias, tá? Elimina os impostos, tá? Sobre as mercadorias circulam sem pagar taxas, tá? Então, vai ter esses casos, tá? Que a mercadoria, ela não vai pagar taxa, tá? Estabelece a mesma taxa de importação para produtos vindos de outros países, tá? Chamando a atenção que essas mercadorias, tá? Não é qualquer mercadoria. Por exemplo, aquelas mercadorias pirateadas continua sendo crime, tá?
É no Brasil e nos outros blocos, tá? Estou falando de mercadoria mesmo, que não são de origem lícita. As mercadorias pirateadas, tá? Como a gente de vez em quando vê reportagens que foram presas, essas mercadorias e tiraram de circulação, tá? É porque são mercadorias pirateadas. Um exemplo, tá? Quando você vai aqui lá no centro, aqui de São Luís, tem lá os coreanos, tá? Tem uma rua lá que é só de lojas, tá? Geralmente é de bolsas, tá? De roupas, tá? Todas essas mercadorias, elas são pirateadas. Então, essas mercadorias, tá? Perguntando para vocês, elas são mercadorias legais ou ilegais? Eu acho que chega a Ilegais. ser ilegais, né? São Acho que ilegais. ilegais. Então, essas mercadorias entraram no país, tá? Ilegalmente, tá? Então, tá? Isso não se aplica a esse tipo de mercadoria. Vejam vocês que eu não estou falando de todas as mercadorias, tá? Então, ó, e estabelece a mesma taxa de importação para produtos vindos de outros países, tá? São alguns produtos, tá? Então, vai ter a mesma taxa de importação. Por exemplo, se eu comprei um computador lá no Chile, trouxe para o Brasil, tá? Se esse produto tem que pagar alguma taxa, alguma taxinha, principalmente lá no aeroporto, quando você entra com os produtos, você tem que declarar aqueles produtos. Então, a mesma taxa que eu paguei, tá, para trazer esse produto de outro país, tá, pode acontecer o inverso. Um chileno, por exemplo, uma pessoa que veio para o Brasil, levou um produto do Brasil. Quando chega lá, vai ser a mesma taxa. Então, observe vocês que são esses tipos de acordos que acontecem, tá, nos blocos econômicos, tá? Por isso que se chama blocos comerciais, tá? Mercado comum, que permite a livre circulação de pessoas, que eu já havia falado, tá? Então, na maioria dos blocos, tá? Tem a livre circulação de pessoas, chamando a atenção lá para a Europa, tá? Que tem lá a problemática da imigração. Então, essas leis já foram revistas, tá? Em alguns países, tá? Tem alguns tipos de imigrantes que não são aceitos nesses países, tá? Então, isso não se aplica a todos os blocos econômicos. Lá na União Europeia, tá? Não temos, tá? Essa livre circulação de pessoas, tá? Estou falando do imigrante. Mas quando se fala do não imigrante, tá? Da pessoa que é de origem de um desses países, pode haver a livre circulação dessas pessoas, tá? Só que teve todo um cuidado, teve uma reformulação dessas leis nesses países. Aí a União Econômica e Monetária, tá? De desenvolvimento, por exemplo, tem alguns blocos econômicos que eles adotam a mesma moeda, tá? O exemplo é o euro, tá? Lá da União Europeia. Então, eles utilizam essa mesma moeda, todos os países, tá? Que já não é o caso aqui do Mercosul. Qual é a moeda vigente no Brasil, tá? É o real, tá? Lá no Chile, é o peso, tá? Então, vocês observem que os países aqui que fazem parte do Mercosul, eles não utilizam a mesma moeda. Então, isso vai de bloco para bloco econômico, tá bom? E outra coisa também, quando utilizam a mesma moeda, tá? Não tem aquela questão de uma moeda valer mais do que a outra, tá? O que já não acontece aqui no Mercosul. Então, aqui, ó, a União Europeia, tá bom? Então, a União Europeia é o maior bloco econômico, tá? Do mundo, tá? Por exemplo, que vocês já fizeram leitura, né? Porque foi o mesmo conteúdo de 2 semanas seguidas, tá bom? Então, é mais uma questão de leitura, tá? Então, é composta por 28 países. Aqui coloquei a imagem, tá? De um mapa desses países e a bandeira da União Europeia. Nós temos a ASEAN, tá? Aqui tem alguns países, tá? Que fazem parte, são membros da ASEAN, por exemplo, tá? Então, criada em 8 de agosto de 1967, a Associação das Nações do Sudeste Asiático, tá? Então, são países, tá, do Sudeste Asiático, tá? Aqui tá, citei alguns, tá bom? Atualmente, os países integrantes da ASEAN são, tá aqui, tá?
Quais são os principais objetivos da ASEAN? Dessa associação são acelerar o crescimento econômico, progresso social e desenvolvimento cultural na região e promover a paz e a estabilidade através do respeito e justiça entre países integrantes, tá? Esse estabelecer e promover a paz, tá? Geralmente está na maioria dos blocos, tá? É a paz, tá? Entre esses países, não ter conflito. Quando acontece alguma sanção, quando acontece algum questionamento, esses países reúnem-se e fazem uma reunião, tá? Para tomar a decisão mais adequada. Por exemplo, no Mercosul, tá? A Venezuela, ela tá de fora, tá? Ela sofreu uma sanção, tá bom? Ela não é mais o integrante, tá? Tem aquele que é provisório, por exemplo, tem todas essas organizações no blocos econômicos. Tem aquele que é efetivo, tem aquele que é provisório, tá bom? Tem aquele que recebe sanção por alguma questão. Coloquei também a APEC, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, tá? Contém, tá? São 21 países membros, tá? Peru é um deles que participa. O Mercosul, a Venezuela, tá? Está em vermelho porque foi suspenso, tá? Sofreu uma sanção. Então, quais são os países membros? Todos esses aqui que estão em azul, tá? Os que estão em azul mais forte. O azul clarinho são países, tá? Associados. Então, quem faz parte? Quem é um membro ativo do Mercosul? Brasil, tá? Uruguai, Argentina e Paraguai, tá? Venezuela sofreu sanção. Colômbia, Peru, Bolívia, Chile, tá? São associados do Mercosul, tá? Então, aquelas leis, tá, que eu falei para vocês se aplica, tá, aos países membros e aos associados. Não vale atualmente para a Venezuela, foi suspenso. O NAFTA, tá? Aqui está o símbolo do NAFTA. Acordo de Livre Comércio da América do Norte, é um acordo entre os Estados Unidos, Canadá e México. Assinado em 1994, que tem como intenção a redução das barreiras econômicas e alfandegárias entre os países, tá? Então, esse processo, segundo o tratado, seria gradativo, chegando até a criação de uma zona de livre comércio, tá? Observem vocês que aqui no NAFTA a gente não vai ter uma livre comercialização, tá? Na qual havia a abolição total das tarifas aduaneiras de importações. Então, não se aplica, tá? Essa livre comercialização aqui no NAFTA. Aqui tem aqui os objetivos, né? Um desses é reduzir as barreiras, tá? Como eu já havia falado, ao comércio entre os países membros, tá? Ampliar a cooperação visando a melhoria das condições do trabalho, tá? Na América do Norte, tá? E tem os outros objetivos aqui. Mas é uma questão de leitura. A ALCA, tá? Em 1998, na cidade de Santiago, capital do Chile, foi realizada a primeira reunião para debater a criação da ALCA. Nessa ocasião, ficou estabelecido que o bloco entraria em vigor a partir de 2005, tá? Esse aqui é um dos exemplos de bloco econômico, tá? Que não foi, tá? Colocado em prática, que não foi levado para frente, tá? Porém, vários pontos divergentes foram levantados em novas reuniões, tendo como consequência o fim das negociações. Então, não foi possível, tá? Ainda a criação desse bloco econômico. Não quer dizer que futuramente não possa ser estabelecido, tá? A ALCA, esse bloco econômico. Parceria Transpacífico, que é a TTP. Os países que formaram a TTP são, tem aqui Austrália, Chile, por exemplo, aqui da América Latina, Estados Unidos, da América do Norte, tem o Japão lá da Ásia, tá? Com isso, as 12 nações que têm acesso ao Oceano Pacífico iniciaram uma nova fase de negociação comerciais. Essa TTP aqui, ó, sofreu algumas crises, tá? A TTP é considerada, críticas, perdão. A TTP é considerado o grande acordo do século XXI. A meta da parceria é permitir
cortes de tarifas e extensão de barreiras impostas a investimentos e ao comércio de bens e serviços entre os países. O pacto estimula a competitividade, o fechamento de novos negócios, o desenvolvimento de pequenas e médias empresas e a governança econômica, tá? A parceria estabeleceu acordos de livre comércio, redução de tarifas e barreiras, e implementou uma nova harmonia nas relações comercial dos países envolvidos, apontada como uma das negociações mais importantes da última década. A TPP deve gerar um grande impacto no comércio mundial. Vale lembrar que o acordo foi guiado por motivações geopolíticas, tá? Então, é mais um bloco econômico que a gente pode ainda ver falar muito, tá? Devido, tá, à sua extensão, que é a parceria Trans-Pacífico. Imaginem vocês que esse bloco econômico, ele vai ter domínio de toda a comercialização do Transpacífico, tá? Desses países, tá? Vão dominar, tá bom? Então, por exemplo, professora, por que o Chile tá? O Chile é banhado pelo Pacífico, tá bom? A gente for observar lá no mapa. O Brasil pelo Oceano Atlântico, tá bom? Protecionismo agrícola, abertura comercial, tá? De novo, falando dos Estados Unidos, tá? Ele protege, tá? Ele tem um protecionismo agrícola, tá bom? Coloquei aqui uma charge. Aí aqui passa avião de vez em quando, tá? Por isso essa zoada. De vez em quando não, toda hora, que eu moro próximo ao aeroporto. Um dos entraves ao comércio mundial tem sido a questão do protecionismo agrícola. Esse protecionismo tem os subsídios agrícolas, tá? Seu principal ponto de sustentação. Por que que as decisões, tá, que os Estados Unidos tomam em relação à agricultura mundial, tá? Ao agronegócio, por exemplo, interfere no Brasil, porque o Brasil, ele é um dos maiores produtores agrícolas mundiais, tá? Então, todas as decisões que os Estados Unidos for tomar acerca da agricultura, vai influenciar... Professora, com licença, Oi. o Brasil ele está em qual lugar dele no ranking de maior produtor agrícola? Fica mudando, fica oscilando de governo um pouco para governo, tá? Eu não tenho agora esse dado, mas sempre fica oscilando, tá? Anualmente, tá? Pode ser que o Brasil, esse ano, ele tá numa posição bem legal, pode ser que ele vai cair. Isso depende muito, tá? Do tipo de governo, tá? Que está tendo lá naquele momento, naquele país, tá bom? Mas o Brasil, ele ainda é um dos maiores produtores agrícolas mundiais, tá? Tanto é que se a gente for olhar o número de exportações agrícolas, é muito grande, tá? A maioria dessas empresas, tá? Das grandes plantações, por exemplo, de soja, tá? É para o mercado externo, por exemplo. Então, o Brasil, ele é um grande exportador, por exemplo. Eu nem coloquei aqui porque eu não fazia parte, tá? Eu ainda vou falar ainda sobre esse assunto para vocês do primeiro ano, mas futuramente, no decorrer do ano. O Brasil, ele é um grande exportador, por exemplo, de soja, tá? Ele é um grande exportador de laranja, tá? Então, são alguns produtos, tá? Que o Brasil, ele envia lá para fora, tá bom? E também tem a questão da exportação de carne, tá? Então, ele ainda tá? Quem mantém ainda a maior parte da economia brasileira é o agronegócio, é a agricultura, tá? Por isso que quando a base, tá, que compõe lá no Congresso, tá, dos agricultores, é muito forte, tá? Então, por isso que quando está tendo essas questões, os grandes produtores, eles batem o pé mesmo, eles procuram seus direitos, porque eles ainda é quem mantém, tá, o país, tá bom? Professora, não quer dizer que a gente não tem indústria, nós temos indústrias, tá? Principalmente lá na região sudeste, mas a maior parte, tá, do sustento, tá, do país, tá, ainda é através da agricultura, tá, voltada para a exportação. Eu não estou falando da agricultura familiar, que é essa que nós conhecemos aqui no nosso estado, tá, nos municípios, tá,
Meu pai, ele tem um pequeno lote de terra e ele planta, vende seus produtos para a feira ou para um comércio vizinho. Isso é agricultura familiar. Eu estou falando das grandes plantações, tá? Então, os subsídios são um volume de capital e de bens de materiais fornecidos pelos estados, produtos rurais, com o objetivo de auxiliá-los a manter baixos os preços dos produtos agrícolas. Recentemente, não tem recente, tá? Houve uma elevação do preço da carne, tá? A maioria das pessoas estavam reclamando, tá? Aumentou o preço da carne, por exemplo, aumentou o preço do óleo, tá? Então, está intimamente ligado, tá, aos preços dos produtos agrícolas, tá? Então, se o preço, tá, voltado para exportação está mais elevado, tá, vai aumentar o preço do consumidor local, da população local, tá? Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso, quando a gente vai no mercado, os pais de vocês, tá? O óleo tá tão caro, por quê? Esse óleo é de quê? É feito de quê? De soja? É feito de milha, de algodão? Tá? Por exemplo, o óleo de soja estava R$10 o litro. Tá? Por quê? Porque o preço da soja aumentou. Tá? Então, isso influencia, tá? No produto final, tá? Da compra das famílias, tá? Por exemplo, o preço do feijão tá mais caro, tá? Quanto tá o quilo, tá? Então, estão ligados, tá? E também levando em consideração a inflação, tá? Consequentemente, isso permite que a agricultura continue a ser um ramo rentável, principalmente para o Brasil. Então, aqui trouxe a frase, tá, de Milton Santos. Milton Santos, para quem não sabe, ele foi um geógrafo, tá, que contribuiu muito para a geografia quando se fala sobre globalização, tá? A globalização atinge ao mundo todo, mas não a todos os lugares, tá? É aquele exemplo que eu falei para vocês. Oi. Só queria falar que o Alexandre da 101, ele estava participando da aula, mas só que a internet dele deu um problema e ele não pôde mais continuar. Tá bem, tá bom? Então, a globalização, ela atinge todo mundo, então, mas não a todos os lugares, nem todos os países, todas as cidades, elas estão inseridas, tá, nessa globalização. Então, eu vou voltar aqui para vocês. Tá bom? Então, esse vai ser o assunto da prova, tá bom? Então, vai cair na prova a DIT, as revoluções industriais, tá? E o papel do comércio mundial. O assunto da próxima semana, ainda não sei se eu vou colocar, tá? Mas creio eu que não, tá bom? Mas vocês já vão estudando, vão dando uma olhada, tá? Respondam o formulário, tá bom? Vou só mostrar aqui para vocês o formulário rapidinho. Professora, isso que é para fazer em equipe? Isso, esse que é para fazer em equipe, são as mesmas da prova, tá bom? Tá. Tá aparecendo para vocês? Tá. Sim. Tá. Olha só. Deixa eu só dar de olhar. Então, aqui, ó, é atividade de geografia, tá? Aqui é uma atividade, tá? Mas só chamando a atenção de vocês, uma coisinha bem que dá muito trabalho para o professor, tá bom? Aqui tá o conteúdo, tá? Sobre do que trata essa atividade. Aí eu coloquei aqui, atividade avaliativa para AV2, segundo período, tá bom? Não quer dizer que vai ser só essa atividade, tá? Que vai contar como nota, as outras também, tá? Aí aqui coloca um e-mail de vocês válido, tá? Pode ser de um dos componentes da equipe. Por exemplo, aqui, ó, nome e sobrenome dos componentes da equipe, por exemplo, tá? Coloquem, tá? Todos os nomes, tá bom? Todos os nomes dos componentes da equipe, tá bom? Coloca aqui, por exemplo, se eu fosse aluna, Luidiana Santos Gonçalves, do ladinho, 101, vírgula, e assim proceder da mesma forma com os outros componentes da equipe. Não vão me colocar, quem ficar responsável pelo envio da atividade, não vão me colocar apelido, gente. Apelido não tem na nossa lista.
Ou, por exemplo, Maria Eduarda. Aí coloca aqui só Eduarda. Como eu vou saber se tiver outra Eduarda, por exemplo, na turma? Eu vou ter que sair procurando. Aí Só não aqui vão colocar a sobrar. Lady Violette de novo. Isso. Aí eu vou procurar aquela Eduarda que sobrar. Aí dá muito trabalho para o professor corrigir, principalmente prova, tá? Por exemplo, João, tá? Vamos colocar nosso nome de batismo, tá? Tá bom? Isso facilita demais na hora da correção das provas. Tá? Às vezes o aluno no privado, professora, quanto eu tirei? Aí eu vou lá procurar nas provas. Ou então eu procuro aqui, não tá o nome aqui, tá um apelido. Eu vou entender que esse aluno ele não fez a prova. Aí quando sai a divulgação das listas, tá? Para fazer segunda chamada, o aluno me chama no privado. Mas eu fiz a prova. Fez a prova, qual é a equipe? Aí que eu vou ver, tá? Qual é o teu nome? O nome todo de batismo. Aí que eu vou procurar lá na lista, tá? Dos componentes da equipe. Tá? Isso acontece muito. Carolina, de novo, acontece muito, tá? Não me coloquem só Carol, tá? Coloque o nome todinho bonitinho. Se for Ana Carolina Silva Barreto, por exemplo. As Marias, tá? Tem um aluno que ele só coloca o segundo nome. Eu não sei se é José ou se é João, não sei se é do primeiro ano. Toda vez eu tenho que procurar. Meu Deus, mas quem é esse aluno? Aí tá lá bem pequenininho na lista. Só o José aqui. Aí o segundo nome que ele usa aqui. Tá? Então, são coisas que vocês têm que se atentar. Aí eu até coloco aqui, tá? Para facilitar na correção, para vocês identificarem a turma. Porque eu já vou lá na turma procurar aquela pessoa que colocou um apelido aqui, tá bom? Eu não faço isso, mas tem professor que apaga, tá? Essa resposta de vocês, da equipe, manda vocês responderem de novo, tá bom? Então, atividade, avaliação, se atentem, tá bom? Já são 9h39, tá? Então, vamos encerrar. Tchau, professora. Tá. Tchau, professora. Então, se atentem, tá bom? Tchau. Muito Tchau. bom estar com Tchau, vocês.